Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa terceira aula. Meu nome é Gustavo Alcântara. Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo também, que é as nossas estratégias de aporte. Para a gente falar desse assunto, a gente tem alguns pré-requisitos específicos de cada estratégia e eu vou trazer para vocês as duas principais estratégias existentes hoje em dia. A primeira estratégia que eu vou trazer para vocês é o Dollar Cost Average, o famoso DCA, que não é nada mais nada menos que o preço médio. Nessa estratégia, a gente se baseia em comprar bons ativos e acumular eles ao longo do tempo. Ou seja, fazendo compras semanais, fazendo compras mensais, para que ao longo do tempo a gente tenha um preço médio desse ativo muito bom para um próximo ciclo de alta a gente estar bem posicionado nele. Só que, como toda ferramenta, essa aqui tem alguns pré-requisitos também. O que você vai precisar se você quiser estabelecer o DCA na sua carteira? O primeiro ponto é uma ferramenta gráfica que vai te auxiliar em tomar decisões do momento correto de iniciar o seu preço médio. Eu gosto muito de usar o TradingView. Vou mostrar para vocês essa ferramenta aqui. Deixa eu limpar aqui para vocês. Mas ó, aqui eu estou aberto com o gráfico da Ethereum, a movimentação do preço desde que ele foi criado até os dias de hoje. Aqui é um gráfico semanal. Depois eu vou deixar na descrição aí o link para acessar essa ferramenta. Para mim é uma ferramenta indispensável. Se você quiser acompanhar o mercado, você tem que ter o TradingView ou uma outra ferramenta de análise gráfica. Eu gosto mais do TradingView porque eu sei mexer mais e eu encontro mais recursos nele. Então, para mim, é a ferramenta ideal. Outra coisa que a gente precisa saber seria um pouco de conhecimento de mercado, acompanhar pelo menos uma vez por mês as notícias, acompanhar como é que estão as movimentações de preço, para que a gente possa definir o momento certo de a gente começar a acumular essas nossas criptomoedas, esses nossos ativos, com um preço bom e descontado, para que no longo prazo a gente tenha a melhor valorização possível, né? Então, assim, para a gente identificar esse momento certo, o que seria? A gente precisaria de um primeiro movimento de alta muito forte, né, com sinais de enfraquecimento e, consequentemente, uma queda muito longa. Seria esse um ciclo completo de um ciclo de mercado, né? O bull market, período de lateralização, perda do topo, fazendo um topo mais baixo do que o topo anterior, e um longo período de queda. Aqui a gente teve mais ou menos um ano de desvalorização do ativo e após a gente ter aqui um desconto de quase 90%, vou colocar aqui, 94% desde o topo histórico do Ethereum, a gente teria aqui então o primeiro sinal de que já estamos no momento certo de começar a comprar e acumular esse ativo por longo prazo, tá certo? Um outro sinal seria identificar um possível caixote que esse preço vai se movimentar. Aqui no caso, o preço do Ethereum oscilou entre os US$ 79 até os US$ 325 por unidade. E um terceiro e último ponto, que seria avaliar se esse ativo que nós estamos comprando, ele tem bons fundamentos para que no futuro ele possa ganhar uma valorização financeira e arrecadar mais compradores para ele, né? Então, assim, a gente tem que conhecer um pouco de cada coisa, mas com essas três ferramentas já consegue estabelecer um bom ativo para você fazer o preço médio. Lembrando que esses ativos que são interessantes para serem acumulados no longo prazo, eu vou citar eles no próximo vídeo. Então não precisa preocupar muito com isso agora. Vou trazer alguns dos principais, trazer alguns dos pensamentos de por que, que um ativo é melhor do que o outro, ou então por que, que a gente tem que comprar uma carteira mais diversificada justamente para prevenir alguns riscos, né? E são assuntos futuros. Mas percebam que, só para tornar algo mais palpável, quando a gente pega aqui, ó, um canal na metade, um valor intermediário desse canal e marca ele aqui, a gente teria o valor de US$ 163 por unidade, né? Se a gente comprou ao longo do tempo, semanalmente ou mensalmente, vamos pensar que a gente comprou um pouco aqui no fundo, comprou um pouco aqui nesse topo do canal, e foi comprando, e o preço médio que a gente fez foi esse, US$ 163 por unidade. Pegando aqui do último topo histórico do Ethereum, para a gente avaliar essa valorização, a gente vai chegar a esse número aqui, ó. 2.657% de valorização. Algo em quase próximo de 30 vezes o valor que a gente comprou, né? Então, assim, percebam que o mercado de cripto traz para a gente essas oportunidades de captar algumas assimetrias muito grandes, né? Tivemos uma queda muito grande do preço, um período longo para a gente estar comprando e acumulando ativo, e lá na frente a gente colher o resultado de tudo aquilo que a gente plantou.
Essa seria a primeira estratégia que eu recomendo mais, até para quem é mais iniciante, não tem tanto conhecimento assim em análise gráfica, né? Às vezes a única coisa que você precisa ver é só uma queda longa mesmo, um período estagnado ali, a perda de interesse das pessoas pelo ativo, seriam alguns dos principais indicativos para essa estratégia. Uma outra estratégia que aí requer um tempo a mais de exposição à tela, análise gráfica, conhecimento de padrões gráficos, seria a compra de position trade, né? Aqui, um pouco diferente de comprar nesse longo período de queda aqui, seria comprar em momentos que a gente percebe sinais de reversão no cenário majoritário aqui da tendência. Vamos desenhar isso aqui para ficar também mais ilustrado. Ó, vamos pegar aqui a primeira coisa. Período longo de lateralização. Período longo lateral, certo? Está aqui dentro desse caixote. Em determinado momento, esse período longo lateral, a gente teve o rompimento do caixote para cima. Então, opa, o preço foi andando aqui, rompeu o caixote, retestou essa linha aqui, que antes era um topo, agora ele virou um fundo, né? O que antes era uma resistência se tornou um suporte para o preço, e o preço se manteve acima desse suporte. Percebe movimentos explosivos de alta, bull market, sim, bem claro, né? Para a pessoa que é position trade, esse sinal aqui para ela seria um sinal de entrada. Ela compraria aqui nos 314 dólares por unidade e seguraria o ativo até que ele mostrasse sinais de fraqueza perante gráficos semanais ou gráficos maiores, mensais e tudo mais. Perceba que é uma estratégia um pouco mais difícil, né? Requer um conhecimento maior e que, mesmo assim, essa pessoa que acaba que compra um preço mais caro do que quem compra no longo prazo, no período de acumulação, certo? Então, assim, eu acho uma ótima ferramenta, principalmente para quando a gente quer entrar mais pesado. E o que eu tenho feito, né, é basicamente isso: comprando, acumulando, comprando, acumulando, comprando, acumulando. Assim que que o mercado me der um sinal claro de que a gente teve uma reversão majoritária de tendência. E, gente, não é só o gráfico que vai falar isso. A gente precisa de ter um entendimento do contexto macroeconômico. A gente precisa ter uma análise de médias móveis, tem que entender a movimentação dos grandes players do mercado, que seriam os institucionais. Quem que está comprando isso aqui? Recentemente a gente teve o anúncio da BlackRock, por exemplo, querendo criar um fundo spot de Bitcoin. Então, assim, é uma empresa que tem sob gestão mais de 15, 17 trilhões de dólares, se eu não me engano. E, assim, para um mercado que ainda não tem nem 1 trilhão de dólar investido em Bitcoin. Então, assim, seria uma forma de análise para ver que tem player grande querendo entrar nisso aqui. Então, assim, basicamente, gente, as duas estratégias são válidas, né? Perceba aí com as suas características pessoais qual adapta melhor ao seu estilo de vida, seu estilo de tempo para fazer análise gráfica e tudo mais. Mas são duas estratégias excelentes. Igual eu falei, eu vou utilizar as duas. Já estou fazendo o preço médio de vários ativos. Inclusive, eu tenho interesse em montar uma carteira com os membros aqui para vocês acompanharem o que eu estou comprando semanalmente, para vocês verem os meus resultados, né? E ver assim, que realmente dá para fazer, dá para a gente ter um lucro bacana lá na frente, plantando agora. E que é o mais interessante a gente simplesmente começar. Se a gente tem ativos bem definidos, se a gente já tem um mercado que mostra lateralidade, igual eu já vejo aqui, ó, já estamos em período lateral, já é um momento de compra de Ethereum. E assim, quando a gente pensa por que comprar esse ativo, o que não falta aqui é fundamento. Inclusive eu trouxe até um bônus para vocês aqui agora, que ficaram até o final da live, que seriam alguns fundamentos básicos que eu utilizo para fazer análise de se aquele ativo é um ativo bom para eu segurar ele para o longo prazo ou não. O primeiro ponto aqui seria a adoção do ativo. Como a gente está falando de Ethereum, a gente fala de um ativo que as pessoas estão comprando, estão acumulando ao longo do tempo. É um ativo que tem utilidade? Tem. As empresas diversas que desenvolvem em Web3 estão trazendo as suas aplicações aqui para a rede da Ethereum, porque aqui eles encontram estrutura, um time especializado e preparado para atender as demandas deles e inovação. A gente sabe que, por exemplo, a rede do Bitcoin, apesar de ser a mais antiga, né, que tem mais assim segurança, que é mais, entre aspas, descentralizada, ela não tem uma atualização tão efetiva assim. As atualizações lá dependem de consensos entre as pessoas. Quem é holder de Bitcoin tem o direito de votar nos consensos, né, estipulados
pela comunidade. E só que esse é um processo que, ao mesmo tempo que ele é mais democrático, ele é mais lento, né? A gente precisa de convencer mais de 50% dos holders de que aquela nova atualização vai ser boa para o ativo. Então, assim, acaba que isso deixa o Bitcoin um pouco mais atrás da Ethereum nessa questão, porque a Ethereum, por ser uma empresa centralizada, entre aspas, né, a gente teria uma capacidade de desenvolvimento muito maior e muito mais rápida. Então, trazendo aqui outro ponto nosso, seria a atração de institucionais, quais deles estariam comprando esses ativos? Diversos, né? Grandes players querendo abrir spot, ETF de Bitcoin, e é questão de tempo para eles trazerem isso para outras criptomoedas, igual Ethereum, entre outras. O quarto ponto, na verdade, seria a atração de venture capital. O que é esses venture capitals? É o capital de risco, né? Pessoas que estão especulando o preço do ativo para o longo prazo. A Ethereum tem muito disso. Muitas pessoas já estão comprando o ativo, especulando realmente uma valorização futura. Quinto ponto seria a operabilidade. Eu faço muita transação aqui na rede da Ethereum, utilizo ela para diversas coisas. Eu sou um usuário nato de DeFi, então assim, eu vejo que é uma rede que tem uma operabilidade muito boa. As aplicações que estão dentro dela funcionam de verdade. Enquanto que tem algumas outras redes que a gente utiliza que são muito ruins. Assim, trava muito, não suporta a quantidade de usuários simultânea. Então, assim, a Ethereum nesse ponto está super bem desenvolvida, é um dos projetos mais bem arquitetados desse ponto de vista de operabilidade. E aqui o próximo ponto, que seria a escalabilidade, que é outro parâmetro que eu utilizo. Nesse ponto aqui, a Ethereum falha um pouco, porque a gente sabe que no ciclo passado, um dos maiores problemas da Ethereum foi um congestionamento da rede. Ou seja, tinha muita gente usando e pouca capacidade da rede de aguentar aquelas pessoas. Não porque ficava travando e nada disso, mas que a rede chegava em taxas absurdas. Você fazer uma transação, às vezes você tinha que desembolsar mais de US$ 100. Então, assim, fica até inviável para o investidor menor conseguir operar numa rede dessa. Só que, para isso, a equipe já está apresentando soluções dentro das ZK Rollups, né? Eles querem colocar algumas transações que são basicamente um apanhado de transações, é, como se, por exemplo, tem 50 pessoas que querem fazer uma transação dentro da rede da Ethereum. Eles vão envelopar essas 50 transações. é, Essas 50 pessoas vão dividir uma taxa de transação entre elas. Então, de certa forma, essa transação vai ficar mais barata para os usuários e a rede vai ficar menos congestionada, né? E por último, que seria o tokenomics, que seria como que estão distribuídos os tokens desse ativo. O da Ethereum está super bem distribuído, né? A equipe não tem uma grande parte de hold dos ativos, mas ainda é uma equipe cara, é uma equipe que gasta aí por volta de US$ 100 milhões por ano só com os core devs, né, que são os desenvolvedores internos da rede, né, que é o custo operacional basicamente da Ethereum atualmente, mas que tem buscado também soluções para resolver, deixar mais barato, enfim. Eu acho o Ethereum um ótimo token, lógico, deve ser acompanhado de perto, mas para isso eu vou estar aqui sempre atualizando vocês, né, para que se houver, né, algum sinal de fraqueza desse mercado, algum sinal de que talvez não é mais um ativo interessante para estar investido, vocês podem ter certeza que eu vou ser um dos primeiros a avisar para vocês, tá certo? Pessoal, a nossa aula era basicamente isso hoje, mostrar para vocês que existem essas duas estratégias e que você tem que parar e pensar qual delas que casa melhor com a sua situação ou se realmente você pode usar as duas, igual eu vou fazer. Estou fazendo preço médio, assim que o mercado mostrar uma reversão majoritária de tendência, eu quero entrar com a mão mais pesada e aí sim esperar só para realmente colher os frutos, né, daqui uns 2 anos, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você ficou aqui até o final, dá um like aí, pode compartilhar com aquele amigo seu piramideiro que não aguenta mais perder dinheiro. Eu quero de verdade poder ajudar vocês. Eu quero que daqui 2 anos, sim, eu também quero ganhar dinheiro com esse mercado, mas eu quero que daqui 2 anos as pessoas me encontrem na rua e falem assim, cara, muito obrigado, você me ajudou a mudar de vida, você ajudou a melhorar o patamar de vida da minha família. E, cara, isso pra mim é a parte mais gratificante aqui do meu trabalho. Eu espero de verdade ajudar vocês no longo prazo, tá certo, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima sexta-feira, que a gente tem mais um vídeo aí super importante. E tamo junto, até a próxima.